eu vou ser muito sincera para vocês. Eu fiquei chocada com o que a Câmara de Deputados Federais fizeram, com o que eles fizeram quando eles aprovaram a resolução que suspendia a ação penal 12.100. Por que eu fiquei chocada? Porque para quem, né, José, entende minimamente um pouco de direito constitucional, a Constituição é clara. Nesse caso, não cabe nem interpretação. Está lá, após a diplomação, o deputado e o senador têm imunidade e pode haver a sustação da ação penal. E a Câmara de Deputados Federais, sabedora disso, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, por 44-22 votos na parte da tarde, a resolução que suspendia a ação penal contra todos os 34 denunciados pela PGR e, concomitantemente a isso, no mesmo dia, em sessão plenária, por 315 votos, foi aprovado. E eu vou falar como eu falei, como eu falo nas minhas lives. Juntou os golpistas e os ladrões e fizeram uma união de ataque direto à Suprema Corte. Aí, quando a Suprema Corte vem de forma contundente e dura na defesa da democracia, eles falam que é golpe, que é ditadura, que é invasão de um poder em relação ao outro. É uma situação escabrosa. Então, para mim, de um lado, tem os golpistas que querem anistia e não conseguirão, e do outro lado tem os ladrões que estão preocupados com a investigação que está ocorrendo em relação às emendas secretas. Sim. Onde 4 já foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, que está lá no Supremo Tribunal Federal. E isso, para mim, foi um assinte, uma espécie de tentativa de golpe ao judiciário. E isso não é liberdade de expressão, isso não é nada disso. Isso foi um abuso. Foi um ataque ao Supremo Tribunal Federal que, de forma contundente, deu a resposta. Por unanimidade, no dia seguinte, a primeira turma derrubou. Aí não estava bom. Não estava bom ainda. Eles entraram com a ação de descumprimento de preceito fundamental, com a ação autônoma, para ir para o plenário. E Luiz Barroso, pelo que tudo indica, aceitou. Para que ele aceitou? Para ir para o plenário e acabar de vez com essa história. Só quem tem imunidade parlamentar é quem? Ramage. E só pode suspender, como suspendeu, de 2 crimes, que é o dano qualificado ao patrimônio público e o dano qualificado ao patrimônio tombado. Os outros crimes antes da diplomação, vai para o pau. E esse movimento, gente, para mim é muito grave. Dessa união de golpistas com ladrões no Congresso Nacional. E mais grave para mim, eu não vou deixar de falar, é o silêncio dos bons. Porque está tudo caindo no colo do Supremo Tribunal Federal. Mas tem um aspecto político, onde deputados e senadores têm que se levantar e se posicionar em relação a isso. E muitos bons estão calados. Isso, para mim, também é grave. André, permite uma parte nessa tua fala, que é o seguinte. Isso que a André está falando é um negócio assim, importante muito o que a André está falando, hein? Muito importante. Paulada, hein? Paulada. Mas agora é o seguinte, ela deu a paulada com um porrete e eu vou trazer um porrete maior ainda. Opa! Porque é o seguinte... Eu tenho um outro porretão. Então, porque é o seguinte, na abertura aqui do nosso encontro, a gente falou dessa doutrinação que sociedades como a brasileira têm sofrido ao longo de décadas. De um modelo que vem de fora, de um modelo norte-americano, enfim. E aqui no Brasil, o silêncio dos bons que a Andréa está se referindo engloba também silêncio de alguns que se fingem de bons, como, por exemplo, os grandes veículos de comunicação. Porque nós somos comunicadores, e, aliás, estou lendo aqui o chat, aqui, muitas perguntas de vocês, obrigado a todos vocês que estão fazendo perguntas, e cobranças também, porque não tem outros amigos aqui na nossa mesa. É porque é uma questão conjuntural. Só tem 4 cadeiras aqui. Só tem 4 microfones, senão virava um ônibus isso mas aqui. Nós um deslocamento, né? O combate a esse negacionismo, essa gente tão ruim que se abateu sobre o nosso país, ele fez com que pessoas como nós aqui nos convertessem em irmãos. Então, alguns que não estão na nossa mesa hoje, nós temos contato com eles, vários deles, aí com o Carlito Neto, aqui a Santarém, Tiago dos Reis, e só para falar alguns aqui, o Rony Teles, enfim, vários... Desmascarando. O João Antônio. João Antônio, do Clique Política, são pessoas com quem a gente começou a ter um contato virtual pelas redes e hoje nós temos essa possibilidade de ter esse contato presencial. Então, quem sabe a gente não consiga fazer outras reuniões como essa. Mas eu queria salientar, André... Estou esperando a burdoada. Que é o seguinte,
os grandes veículos de comunicação, eles fazem uma omissão, um silêncio consciente, porque eles poderiam fazer o que eles fizeram durante muitos períodos da história do nosso país, quando eles queriam destruir reputações, ou destruir governos, ou destruir partidos políticos. Quando eles fizeram, por exemplo, uma campanha maciça na época do Petrolão, na época do Mensalão, era as imagens com nome de pessoas. E eu desafio, eu estou escrevendo sobre isso, a qualquer pessoa mostrar que, por exemplo, a Rede Globo de televisão vinculou o nome do Bolsonaro, o genocida, ao que estava acontecendo no período da pandemia aqui no nosso país. No final de cada número bombástico, 100 mil mortos, aí o Bonner aparecia, tinha a tela preta no fundo, com a imagem das pessoas que tinham morrido, enfim. Fazia um editorialzinho ali, até os 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, o Jornal Nacional terminava, mas eles nunca apontavam o dedo ao Bolsonaro como o chefe de Estado que tinha obrigação de cuidar da saúde do povo brasileiro. Isso porque eles tinham interesses econômicos que estavam ali capitaneados pela figura do Paulo Guedes, que funcionou como uma espécie de mercador do mal, porque ele privatizou o que ele pôde no nosso país, capitaneou ali a autonomia do Banco Central, enfim, fatiou a Petrobras, encaminhou a privatização da Eletrobras, atacou servidores públicos, atacou o salário mínimo, atacou o aposentado, a aposentadoria, e tudo isso passou porque eram pautas dos grandes veículos de comunicação. E hoje, os grandes veículos de comunicação ainda têm como soldados de reserva o bolsonarismo. Por quê? Porque eles fingem que estão fazendo uma luta entre eles. A Globo Lixo e a Globo faz a Globo News, que é uma TV a cabo, que tem jornalistas que opinam, fazem também críticas ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas ninguém vê. E aí o cidadão comum, de maneira geral, fala assim, não, a Globo está contra o Bolsonaro. Bom, a Globo News faz críticas, mas o jornal que entra na casa das pessoas, o Jornal Nacional, ele se omite. O jornalismo da Globo, no principal jornal, não é opinativo. Opina nas entrelinhas, apontando as matérias, desenhando as matérias assim. Então, aquilo que a André está falando, o silêncio dos bons. Nós somos bons e estamos fazendo combate. Mas os veículos de comunicação não ajudam a gente nesse combate. Porque, para grande parcela da sociedade, ainda o discurso da extrema-direita, que é muito superior em termos de número de pessoas e de falta de responsabilidade ou falta de caráter, infelizmente é maior do que a força que nós temos. Isso, inclusive, gente, é que fez com que a gente estivesse aqui em Brasília, reunidos. Nós estamos aqui mexendo com pessoas, mexendo com ministros, viemos aqui dar sugestões, viemos aqui não para defender um governo, não para defender a figura do presidente da República, mas para dar continuidade a esse combate que nós estamos fazendo antes do Lula virar presidente da República. Porque André fazia, Ricardo fazia, Clayson fazia, todos nós aqui que estamos nas redes, nós fazíamos esse combate. E esse combate precisa de fazer com que os bons, que a André citou aqui, que eles venham também para esse combate, porque senão a gente fica isolado aqui diante dessa avalanche de insanidade. E as narrativas principais, querendo ou não, eu nem conto com a mídia corporativa. Quando eu falei os bons, é rede social. E, notadamente, deputados e senadores que precisam se manifestar. Vou repetir. Todo esse peso sobre o Supremo Tribunal Federal não está certo. Tem o campo político que precisa assumir a sua responsabilidade nesse jogo, que é um jogo pela democracia, pelas liberdades individuais, e que eu estou sentindo falta. Sabe qual a leitura que eu faço, André, disso? Só para completar essa ideia. Sabe qual a leitura, André? É que a impressão que eu tenho é que ministros, o presidente da República, deputados, senadores, eles ficam evitando de fazer esse tipo de combate para não justificar que é tudo uma coisa só. Governo Lula, esquerda e Supremo Tribunal Federal. Porque essa é a narrativa que eles vendem o tempo todo. Então, eu acho que se acaba tendo um pouco de pudor, que eu discordo, eu acho que a André está certa.
Eu acho que tinha que entrar mesmo e defender o Xandão. E a democracia que e tem a democracia, jogo, gente. Porque o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, ele praticamente é um cavaleiro solitário. Nós fazemos a defesa das coisas que ele tem feito dentro do Supremo Tribunal Federal, mas era necessário que os veículos de comunicação sublinhassem contra o que está se lutando aqui no nosso país e que deputados e senadores viessem mesmo, assim, de peito aberto, falar, olha, gente, o ministro da Suprema, até fazendo uma ressalva, olha, não é da nossa corrente política, não é uma pessoa de esquerda, o ministro Alexandre de Moraes não é de esquerda, por mais que a direita, a extrema-direita queiram colocar esse rótulo nele, ele não é. Ele é uma pessoa que foi indicada pelo Temer. A gente não pode esquecer disso. A formação dele, a instituição que ele pertenceu, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público sempre é uma instituição conservadora. Os concursos são concursos que filtram pessoas com esse tipo de perfil. Enfim, no entanto, o ministro está sendo o garantidor da nossa democracia. Isso precisa ser dito. Isso aí não é fazer apologia a personalista, né? O culto à personalidade. É ser justo e falar, gente, olha só, o cara está ali sozinho, está tomando pancada da extrema-direita inteira. E os veículos de comunicação não se posicionam em relação a isso. Então, os bons, sejam de que partidos forem, têm que entrar nesse combate, como nós entramos aqui. Eu defendo o ministro Alexandre de Moraes assim, mas com todo desprendimento, porque eu acho que é um dever patriótico, um dever cívico nosso. Sobre essa questão dos bons... Pode falar mais alto aí, Cláudio. Não, brincadeira. Eu queria só pedir para você que está acompanhando a gente, independente do canal que você esteja, qualquer um de nós quatro, você dá o like. Vou fazer esse CTA, se vocês permitem. Dê o like aqui nas nossas lives, por favor. E se você puder, compartilhe as nossas lives, aonde você está, que você está em 4, pode estar numa das 4, certo? Dê o like, compartilhe, dê essa força aqui pra gente. E eu quero mandar um abraço também, pessoal do Galãs Feios, Samuel Borelli. A gente teve essa iniciativa de unir os 4 canais progressistas, mas eu quero garantir para vocês que é só o começo. A gente vai fazer isso muitas vezes, a gente vai ter essa reunião com mais pessoas. A gente tem que... Não sei o que a gente vai aprontar aqui, mas a gente vai fazer um dia com 10. Eu só não sei como. Aí depois a gente vê isso aí. Ô, Cláudio, a gente quer que tenhamos fiotes. Que outros youtubers que estejam assistindo reúnem entre si. Que se reúnam, que se inspirem nas coisas que nós estamos fazendo, que nós começamos também do zero. Todo mundo começou do zero. Então... É só que a gente, como a gente faz aquilo que a gente acredita, toda a grande caminhada tem o primeiro passo. E a gente convidou outras pessoas para estar aqui em Brasília, não foram... Muitos não puderam estar aqui também, não foram todos que puderam estar aqui. Mas eu quero complementar essa fala da colega Andréa, a companheira Andréa, com o seguinte ponto. Eu tenho falado, inclusive para eles aqui, e tenho falado no canal para você que está acompanhando aqui pelo meu canal. Eu tenho usado um termo chamado mandato digital. Eu estou querendo colar esse termo, eu estou colocando esse vírus aqui para todo mundo começar a usar esse termo. Porque a gente precisa identificar o que está acontecendo no nosso país. A extrema-direita, ela tem mandatos digitais. Esse termo, inclusive, vai estar presente, se vocês permitem, rapidamente, a gente está lançando esse livro agora em outubro e eu estou tratando diretamente sobre esse assunto de mandatos digitais aqui no Brasil. A extrema-direita, ela tem políticos que são voltados exclusivamente para as redes sociais. Eles nasceram nas redes sociais, eles estão nas redes sociais, lá dentro do Congresso, eles ainda estão nas redes sociais, são políticos que vivem exclusivamente de mitagem em rede social. São políticos de TikTok. Então, as pessoas hoje têm uma ideia, por exemplo, sobre o Nicolas, está lá no ambiente digital, acha que, nossa, é um espetáculo o Nicolas, a extrema-direita idolatra. Só que esse sujeito, ele não faz porcaria nenhuma para o país. A única coisa que ele faz é gravar vídeo para ter engajamento em rede social. É um mandato digital. Então, para a transformação do nosso país, quando eles entram para ferrar com tudo. Então, quando a Andréa fala sobre os bons, o que está acontecendo hoje no nosso país? Parte da direita, que não era extrema-direita, porque esses ladrões não estão na esquerda não, tá? É claro que tem ladrão na esquerda também, não vou ser imbecil aqui.
Mas se você olhar, por exemplo, esses 4 aí que estão, que a André citou aqui, que já estão aí nesse processo ligado diretamente à questão dessas emendas que foram criar, aliás, tem uma série de heranças malditas do Bolsonaro que a gente não fala, nem nós aqui, eu estou cobrando também os colegas e a mim mesmo. Bolsonaro, ele deixou um legado de herança maldita, nojenta e cancerígena para a política brasileira, que nós, muito provavelmente, a gente não vai conseguir ver isso resolver em vida. Essa questão, por exemplo, dessas emendas, que agora tem outros nomes, enfim, mas que foi criado dentro do governo Bolsonaro, esse chamado orçamento secreto, isso é uma herança cancerígena do bolsonarismo, que o Lula não vai resolver nem no primeiro, nem no terceiro, vamos dizer então, e nem no 4º mandato. Isso não vai se resolver em 20 anos. Porque, na verdade, é um poder que foi colocado para o legislativo, que para você tirar de lá, é o legislativo que vai tirar. Quem vai hoje tirar poder de si mesmo? Uhum. Você tem que ter um parâmetro de moral muito acima. Então, o que acontece hoje com esses bons que a Andréa está falando? Nós hoje temos candidaturas de esquerda que hoje estão no Congresso e que não são maioria no Congresso. Então, é muito difícil hoje se reunir essa extrema-direita com os ladrões que a Andréa falou, mas eu ainda coloco esse pessoal do tal centrão, que na verdade o centrão é quase 100% direita ou centro-direita, tá? É importante você saber disso. Se eles se reunirem, eles tocam o terror no país. Eles vão fazer e acontecer sempre, porque é só eles se reunirem. E como que eles se reúnem? A extrema-direita, ela quer mandar essa história de mandatos digitais, que para eles servem muito. Não é à toa que o PL usa o Nicolas. O PL tem 100. Ele podia usar qualquer um daqueles quase 100. Por que usa o Nicolas? Porque ele tem engajamento em rede social. Então, vira aquela enxurrada, todo mundo fala. O Nicolas, perceba que tem uma estratégia, uma técnica. Ele sempre entra no final. Quando ele falou do Pix, já fazia 15 dias que estava falando do Pix. Quando ele falou de INSS, já fazia uma semana, quase 10 dias falando de INSS. Então, o que acontece? Esses chamados mandatos digitais, hoje servem para dar base para tudo o que está acontecendo de desgraça no país. Porque a esquerda não tem esses fenômenos. Dentro da esquerda, rapidinho, dentro da esquerda a gente não tem mandatos que nasceram no digital. A gente estava conversando hoje com um político, sem citar nomes, um político de esquerda. E esse político, eu estava explicando para ele como que é o trabalho dele. Ele vai na base, ele conversa com o prefeito, aí o prefeito tem lá os seus vereadores, aí tem lá aquele pessoal que vota no prefeito e a base e tudo mais, e aí tem a região, há um respeito. Não, aqui nós estamos no sul do estado, o sul do estado eu vou fazer emendas para ajudar o sul do estado e tudo mais. Esses caras de mandato digital não tem nada disso, gente. Esses caras têm seguidor em rede social. E o que acontece com esses caras? Eles quase nunca vão na cidade. Eu cito o exemplo eu sei, eu estou falando muito, né? Não, eu queria só complementar o que você está falando, que eu acho que é muito importante, tá? Por isso que eu quis uma parte aqui. Por favor. Para você que está assistindo nós 4 aqui nesse encontro aqui, isso aqui não é um mero encontro de amigos sem nenhum tipo de consequência, não. Nós estamos aliando a nossa teoria, o que nós fazemos, à prática. Então, nós viemos aqui em Brasília justamente para esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, para externalizar essa conversa para pessoas que estão no centro do poder aqui no nosso país. Isso. O Clayson, isso tudo que ele está falando para você, ele falou ontem. Eu só vou dizer o tempo, tá, gente? Nós ficamos ontem na SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Lula, durante 3 horas e meia. E nós falamos muito. Tudo aquilo que a gente fala nos nossos canais, nós falamos. E com o intuito, não, como eu disse aqui para vocês em determinado momento, não para defender o presidente, a figura pessoal dele. Ele não precisa de ter guarda-costas aqui nas redes sociais. E nem para defender o governo. O governo tem estruturas para se defender. Mas para reunir forças
como a Andréa falou, reunir os bons, as forças que a gente puder, para se unir nesse combate a essas coisas todas que te incomodam. Você que está assistindo a gente agora. Você que pega o Uber e, de repente, pega um motorista de Uber que é de extrema direita. Você que vai no salão, você pega a moça que está cuidando da sua unha ali e ela começa a falar algumas coisas, você fica com medo de rebater e ela cortar o teu dedo. Não é? Ou aquele teu parente que você já não fala mais, quando você vai numa festa de casamento, assim, ele está num canto, você já vai para o outro. Então, quando a gente vem para cá, é porque a gente abraçou essa causa e todos nós aqui, olha, viemos por conta própria, tá? Isso é importante dizer. Todo mundo aqui abriu mão do seu tempo, a gente está tendo gastos, que não é brincadeira. Do nosso bolso. Do bolso, sem nenhum tipo de patrocínio de absolutamente nada, porque a gente entendeu que era uma necessidade dos bons que se comunicam com tantas pessoas como vocês, que a gente tinha a obrigação de fazer, porque senão a gente vira reclamão. A gente vem para a rede social, ficava reclamando. Não, olha só, achando que as reclamações serão ouvidas por alguém que está no poder. Não são ouvidas. Como elas não são ouvidas, o que a gente veio fazer? Nós nos reunimos e viemos bater nas portas para depois não ficar chorando sobre o leite derramado. Nós estamos dando a nossa contribuição. Então, devolvo a palavra para o companheiro. Parece que o Ricardo... Eu vou passar para o Ricardo aqui, porque está na hora dele falar, mas é importante só colocar aqui. Eu vou falar por mim, mas acredito que seja com eles assim. Eu estou aqui hoje pago pelos membros do canal. Os membros do meu canal pagaram para que eu estivesse aqui em Brasília hoje falando o que eu estou falando para você. Eu falei para deputados de esquerda, eu falei lá dentro do Ministério das Comunicações. Nós estamos aqui para trazer uma informação que seja de qualidade e que possa trazer também um parâmetro daquilo que é a nossa vivência no dia a dia. As pessoas não sabem o que nós temos um contato com milhares de pessoas todos os dias. Eu leio a maioria dos comentários do canal, acho que todo mundo aqui, né? A gente tem um contato com as pessoas do canal. A gente tem um contato com os membros do canal. Nós temos uma comunidade em torno da gente. Nós temos as pessoas que votam no nosso IBEST, hoje a gente está lá no IBEST. A gente tem as pessoas que gostam do nosso trabalho. E são essas pessoas que querem nos ver aqui. Então, isso é importante, tá? Governo, Lula, PT, partido, ninguém está pagando a gente. Não é barato estar aqui, porque eu achei caro. Inclusive, aquele restaurante ontem tá caro. Mas você, membro, está me pagando. Eu acho que o pessoal aqui é a mesma coisa. Ninguém aqui recebeu dinheiro. É o dinheiro dos membros do canal. Não recebemos, e olha só, outra coisa importante. E não estamos aqui com perspectiva... pedindo dinheiro. A gente está pedindo dinheiro também. Com perspectiva, que é uma coisa diferente. Isso. E você encontrar com político, com gente de governo, ministro e você não ter demanda pessoal. Sim. Muito pelo contrário. Eles perceberam ali que nós tivemos essa iniciativa por conta própria para ajudar e para trazer para a nossa luta pessoas que têm manejo com as estruturas. Você a última, agora é a última. Vai lá. Você nunca vai rodar. ver, pelo menos o meu nome, mas eu acho que eles aqui, eu posso falar por eles, você nunca vai ver o meu CPF em dinheiro de governo, hein? Em verba de governo. Eu quero que você saiba disso. Que seja PT, que seja algum deputado, que seja... a gente não está aqui para pegar dinheiro, não. A gente vive eu vivo do meu canal, tá? Eu vivo do trabalho que eu faço e eu vivo das pessoas que me ajudam com Pix, que me ajudam dentro dos membros e acredito que... Eu não posso falar por eles, mas acredito que eles também. Certo? E a gente não veio aqui para pegar dinheiro do governo, não. Nós temos uma preocupação com relação ao que está acontecendo com esse fascismo brasileiro, com essa extrema-direita brasileira, e a gente sabe o que está acontecendo no país, porque a gente vive isso no dia a dia. A gente está todos os dias, a gente acorda falando. Então é importante você saber, não ganhamos nada para estar aqui, nós pagamos essa live. Nós dividimos essa live em 4 e pagamos essa live para estar nesse estúdio fazendo isso aqui. É importante você saber, do nosso bolso. Na verdade, no meu caso, vem dos membros do canal que nos ajudam,
né? E também das pessoas que, obviamente, acompanham o nosso canal. Ricardo, por favor, eu vou até embora aqui. Eu quero aproveitar 2 aspectos. Eu quero trazer de volta o início da conversa, porque é assim, né? A Andréa dá o start, aí todo mundo vai comentando e eu quero trazer de volta o início, que é justamente essa questão do silêncio dos bons e do que a gente está vivendo nesse momento. Qualquer ditadura, qualquer governo autoritário tem como objetivo central, sequestrar o judiciário, porque o judiciário é o único poder que consegue barrar iniciativas de maiorias de ocasião. Do que eu estou falando? Nesse momento, a gente tem um Congresso Nacional dominado por bandidos. O professor José, no começo dessa live, citou uma letra da Legião Urbana, vou citar uma letra dos Paralamas do Sucesso. Luiz Inácio avisou que são 300 picaretas com um anel de doutor. Ele estava se referindo a 300 deputados que usam o anel de deputado e que eram picaretas, isso lá atrás. Hoje nós já podemos dizer que são pelo menos 315, que são os que votaram para livrar a cara do Ramagem e todos os outros réus que são denunciados. Agora, o processo que está em andamento agora é justamente o que a Andréa trouxe aqui, a união dos ladrões do Centrão, de gente que rouba dinheiro do orçamento secreto, é deputado que manda emenda para o prefeito, que é amigo dele, o prefeito não precisa prestar contas, para depois esse prefeito apoiar o deputado na eleição para ele ser reeleito, ou o próprio deputado vai querer ser o candidato a prefeito. E com isso, eles manipulam o dinheiro público. Então é esse deputado que tem esse comportamento que se uniu para mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Olha só, se vocês não deixarem a gente roubar, a gente vai ajudar a fortalecer o golpe de Estado. A gente vai ajudar a instalar uma ditadura nesse país. É isso que o Centrão está dizendo para o Xandão, está dizendo para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Andréa levanta aqui a necessidade dos bons se manifestarem, e sim, a imprensa tradicional ela é fundamental nisso, porque dentro da democracia existe um espaço para você discutir ideias, que vai de uma ponta a outra, só que essa ponta termina antes de começar a extrema-direita. A extrema-direita é como se fosse aquele jogador de futebol que está fora do campo fazendo aquecimento. Ele não está dentro das 4 linhas, disputando a partida dentro das regras. Então, você discute, o juiz discute com o jogador que faz uma falta dentro de campo. Lá fora, você nem está jogando ainda. A extrema-direita, ela participa do jogo do lado de fora do campo. E a imprensa tradicional, os grandes veículos de comunicação, têm que se comportar de acordo com isso. Tem que se comportar de acordo com quem está jogando dentro das regras. Democracia é uma coisa, barbárie é outra. Com a barbárie não há diálogo, não há conversa. Só há conversa dentro da democracia, da esquerda à direita. Mas a extrema-direita, e aí a gente tem que... imagine um círculo, né? A extrema-esquerda se encontra com a extrema-direita lá na ponta e a gente fala... E muita gente fala, vocês falam muito que existe extrema-direita, mas ninguém fala que existe extrema-esquerda. Existe. Cabe nessa sala que nós estamos falando aqui, a extrema-esquerda brasileira. Ó, esses 4 aqui, se bobear, não tem meia dúzia de pessoas da extrema-esquerda brasileira. A extrema-esquerda brasileira não tem um vereador eleito no Brasil. Não tem. É PCO, PSTU, esses partidinhos pequenininhos que cabem numa Kombi e que representam o extremismo também, como representa a extrema-direita, mas a diferença é que a extrema-direita ocupa 1/3 do Congresso Nacional sozinha, e quando ela se alia com esses ladrões que a Andréa trouxe muito bem, que são os ladrões do orçamento, ela se transforma em 65%, 60% do Congresso Nacional. Ô, Ricardo, permite uma parte? Sim. Nós estamos aqui já, a Brasília tem essas coisas, né? Nós não tocamos nas bancadas religiosas, né? Que também é uma anomalia. Da bala, do boi. Não, porque a questão da religião, ela tem funcionado no nosso país, em outros lugares também, como um legitimador de político estelionatário dentro do Congresso Nacional, que diz que está ali em nome de Deus, que está ali em nome de causas religiosas, mas na hora do voto, ele vota contra o fiel. Sim. Ele vota para ferrar o fiel no salário mínimo, para ferrar a aposentadoria do fiel. Contra a família. Contra a família.
não é? Exato. Então, tem esse elemento também que é uma coisa que precisa ser discutida aqui no nosso país também. Essa mistura de política com religião. Aliás, só fazer uma coisa curiosa. Eu estava esperando o Clayson hoje lá no Congresso Nacional. A gente foi conversar lá com alguns deputados, né? Trocar algumas ideias. E eu cheguei antes do Clayson, então eu fiquei com a mala bem na entrada principal ali da Câmara. E aí eu percebi que os deputados de extrema-direita, eles não me assistem. Por quê? Porque eu cumprimentei todos eles. O primeiro que eu cumprimentei foi a Carla Zambelli. Quase que eu cumprimentei. Oi, deputada, bom dia. Oi, presidiária. Ela me cumprimentou, quase que eu disse assim, deputada, eu falo muito da senhora, tá? E aí outros deputados foram chegando lá e eu tive um sentimento estranho, porque alguns que vinham assim, que eu critico, denuncio, né? Parecia que eles estavam vindo assim com uma nuvem cinza sobre as cabeças deles. E foi um negócio assim que começou a me angustiar. Falei, vou sair daqui, porque vários desses que eu fico morrendo de raiva quando eu vejo os caras fazerem o que eles fazem, eles passaram por mim, eu comecei a cumprimentar todos eles. Ninguém me xingou, ninguém me chamou de comunista nem nada. Eu falei, ainda bem, eles não me assistem. Isso demonstra o quanto dentro da bolha eles próprios vivem. Sim, sim. Eles próprios vivem dentro da bolha, dessa bolha de extrema-direita, essa bolha de extremistas. E só para concluir essa minha parte, que é dentro disso que o Clayson estava falando, da nossa vinda para cá, o que a gente veio fazer em Brasília foi o que a gente faz nos nossos canais do dia a dia. Tudo que a gente foi falar na Secretaria de Comunicação é o que a gente já fala nos nossos vídeos diários, as nossas percepções a respeito dos rumos do Brasil, dos rumos que são necessários serem tomados para a gente conseguir retomar o controle dessa nau que está à deriva. Aliás, Ricardo fez sugestões que foram muito bem recepcionadas, ali de todas as outras. Nós fizemos, gente, falamos tudo que vocês puderem imaginar, tá? Nós representamos vocês com certeza, as coisas que a gente conversa. E Ricardo deu uns toques técnicos lá que o pessoal ficou com os olhos arregalados. A gente trouxe alguns aspectos realmente técnicos, assim, porque é preciso saber minimamente o que está acontecendo dentro dessas bolhas para que a gente possa combater a mentira. A gente vive uma era de mentirosos profissionais. Eu sempre uso essa expressão nos meus vídeos. Eles são mentirosos profissionais. E quando eu digo isso, por quê? Porque, de fato, eles se remuneram. Eles ganham dinheiro. Eles compram o leite do filho com dinheiro ganho com mentira, sabendo que é mentira. Então, para a gente combater essa bolha do mal, a gente tem que estar dentro dela, acompanhando o que está acontecendo. E é claro que uma estrutura governamental como a do governo do Brasil tem que ter uma estrutura de monitoramento. A gente também veio falar sobre monitoramento para entender o que está acontecendo dentro dessas bolhas, porque a gente, é como muito bem disse o professor, você está lá na manicure e ela começa a falar uma besteira, você não fala nada, porque ela vai te arrancar um bife ali da sua cutícula. Né? Você contrata um prestador de serviço que vai para sua casa, ou você pega um Uber, um táxi e ouve besteira e se cala para evitar dor de cabeça. Ou então, porque também você não está devidamente informado para fazer o combate à informação. Porque a imprensa tradicional, que ainda informa 70% dos brasileiros, esse número ele é absurdo, 70% dos brasileiros ainda se informa majoritariamente pela mídia tradicional, principalmente pela televisão aberta. Essas pessoas não estão devidamente informadas, por quê? Porque este modelo de comunicação tradicional, professoral, ele não funciona mais. Não funciona. Porque hoje em dia a gente tem contato direto com os políticos, a gente tem contato direto com as pessoas, via redes sociais, com as pessoas que a gente admira, que a gente critica, que a gente cobra, que a gente convive. Não dá mais para a gente depender de intermediários para levar a nossa mensagem. E quando eu digo intermediários, eu estou falando do jornalismo tradicional, do veículo de comunicação, que sempre vai ter um viés. Quem está falando isso é um cara com 20 anos de Rede Globo, das mais diversas emissoras. E que se curou e veio para cá. São 20 anos de trabalho em emissoras da Rede Globo nas mais variadas regiões do Brasil, com diferenças abissais. Eu morei no Centro-Oeste, trabalhando na Globo, e é uma característica absurdamente diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, mas no cerne, no principal, é tudo igual.
o modelo é sempre igual. O modelo é se fingir de neutro, que é uma desonestidade intelectual do jornalismo brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, não é assim. Você sabe quem a CNN americana apoia, o que ela pensa, se ela é progressista, se ela é conservadora. Você sabe que o Trump tem a emissora dele, que é a Fox News. Você sabe o que o New York Times pensa. Você sabe que o Washington... Se bem que o Washington Post, depois que o Bezos comprou, começou a virar um jornal que se finge de isentão. Mas sempre foi muito claro, os editoriais nos veículos de comunicação norte-americanos pedem voto na semana da eleição. O jornal recomenda, olha, diante de tudo que aconteceu nessa campanha e da situação do país, este jornal recomenda voto no fulano. Isso é honesto. Porque quando eu converso com o professor José, eu preciso saber de onde vem o pensamento do professor José. De onde ele tira o que ele pensa e sente, qual é a origem intelectual, moral, social, ética, para eu entender que o que ele está falando e tirar a minha conclusão a partir do que ele está falando. Olha, ele está falando porque ele tem um viés progressista, ele tem uma visão humanista, então eu posso ou não posso confiar nele de acordo com a própria empatia que eu tenho com relação a esse discurso. E o norte-americano ele tem essa percepção porque a imprensa de lá é mais honesta do que a nossa, a verdade é essa. Não há, e eu falo de novo, com alguém com 20 anos de redações da Rede Globo, não há uma orientação, a gente não recebe do nosso chefe uma orientação para perseguir o político fulano, para favorecer o político Beltrano. Isso nunca aconteceu em 20 anos em que eu trabalhei lá. Só que, de certa forma, automaticamente isso acontece. O filtro vem, né? O filtro vem. É como se fosse um grilo falante, uma consciênciazinha que fica falando para você. Por quê? Porque o dono da emissora, e eu não estou falando dos marinhos, não, né? Porque as emissoras regionais, cada um tem seu dono. Porque o dono da emissora é amigo do prefeito, porque é amigo do deputado fulano. Então, assim... Muitas vezes o próprio jornalista se autocensura, porque ele sabe que vai ter problemas dentro daquele espaço. E isso levou a uma descredibilização gigantesca dos meios de comunicação tradicionais. O Ricardo André levantou a questão, que eu acho que o Clayson também pegou, que eu acho que você também falou disso, que é a dificuldade que nós temos de combater a insanidade toda com a falta de paridade de armas. Porque o que acontece? Nós operamos dentro dessa ética, dessa lógica, dentro dessa racionalidade, dentro do respeito, né? Inclusive aos outros também, que pensam diferente, radicalmente diferente. Enfim, essa é a lógica que a gente aprendeu a fazer os nossos encontros. No entanto, quando a gente lida com a extrema-direita como ela está hoje, eles não têm respeito, eles não têm filtro. Está aqui o Clayson, que é especialista em Olavo de Carvalho, que foi uma coisa medonha que aconteceu aqui no nosso país e que jogou o debate político no esgoto e que foi normalizado por muitas pessoas e que a gente não consegue entrar. Como é que você consegue... eu, quando comecei a tomar as primeiras agressões nas redes, eu ficava sem dormir, gente. Porque eu escutava coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida, em local nenhum. Nem no meu ambiente de trabalho, eu como professor, nunca nenhum professor falou uma estupidez em relação a mim, nenhuma coisa agressiva, nenhum aluno. Eu, enquanto dono de bar, de restaurante, nunca também nenhum cliente, nenhum funcionário. E, de repente, eu venho para as redes sociais e aí vem coisas assim que eu não acreditava que estavam sendo escritas. E como é que o senhor reage, professor? Não, hoje é o seguinte, no começo foi difícil. No começo foi difícil, mas aí eu fui desenvolvendo uma vacina interior. Eu acho que vocês começam a desenvolver também e a gente começa a... tinha uma coisa muito curiosa que é a seguinte, muitas pessoas de direita e de extrema-direita que entravam nos comentários ou no chat do portal achavam que eu não lia os comentários. E eu sempre leio o máximo que eu posso. E eu comecei a responder essas pessoas. Então, quando o cara cometia uma agressividade, eu comecei a ser mais agressivo do que a figura. Por incrível que pareça, meu caro inscrito, meu caro amigo, meus caros companheiros, eu dou voadora, mas pior do que o Xandão no General. É voadora, assim, e aí eles... muitos somem, mas muitos gostam de levar voadora
e permanece. Então, eu tenho essa coisa. Eu fico muito gratificado com os comentários bacanas de pessoas como vocês estão aqui, no nosso portal, e nos canais dos amigos. E, ao mesmo tempo, eu desopilo o meu fígado porque eu pego e dou uma voadora na criatura. Como eu me desopilo o meu fígado. Mas eu sei que você acha diferente, a Andréa também acha diferente. Como é que você faz, Andréa, quando você é xingada? Eu sempre falo no meu canal que eu não toco tambor para maluco dançar. Eu bloqueio. Sabe por quê? A violência é tão grande que quando essas pessoas começam a comentar lá, elas intimidam aquelas pessoas que gostam do seu trabalho de comentar. Aí o que eu faço? Eu já bloqueio. Não toco tambor para maluco dançar. E se eu tiver que dar atenção, eu vou dar atenção para aquele bom. Mas vamos voltar aqui. No chat, eu só deleto também. Não, sim. Só nos comentários sim. Que eu sou mais do voadora. Voadora. Vou usar o seu termo voadora e o seu termo desonestidade. O governo federal, para mim hoje, como inclusive a gente comentou, eu comentei lá perante o ministro, o governo federal hoje é como uma grande matéria jornalística. O conteúdo é bom. O conteúdo do governo Lula, ele entrega muito mais do que o governo Bolsonaro. Então, o conteúdo da matéria é bom. Mas a manchete é ruim. E eu vou perguntar para vocês agora. Onde está a solução disso? Eu vou dar a minha opinião antes. Lula tem que dar a voadora nas redes sociais. Lula precisa assumir as redes sociais e pautar os principais temas do Brasil. Ele precisa dar uma voadora nas redes sociais para ver se minora a situação da manchete. Porque em relação à mídia corporativa, não vai mudar a manchete. Lula pode fazer o melhor do melhor, o conteúdo lá dentro tá bom, mas a manchete eles põem negativamente. E eu acredito que isso vai continuar, até porque existe um projeto da direita e das elites brasileiras que não engolem uma pessoa de esquerda no governo. Então, eu acho que Lula precisa dar a voadora para tentar convencer e vencer minimamente, Ricardo, exatamente essa desonestidade que prepondera notadamente na mídia corporativa. Essa é a minha opinião. Acompanha a relatora. A opinião de vocês. Acompanha a relatora. Com água com louvor. Relatora com louvor. Água para a relatora, por favor. Aí. Olha, Aliás, o que a Andréa está falando aqui para vocês. Pô, rapaz, ela aqui falou. Em casa aqui. Que a Andréa está falando para vocês. Ela falou também para o ministro. Aliás, a Andréa, ela ficou com uma coruja um bom tempo da reunião. Ela ficou só observando. Eu sou caladinha, Zé. Não parece, mas eu sou. Quando ela entrou... Deu a paulada. Aí o menino falou assim, e você, não vai falar nada? Top. Aí chamou a criatura, ela veio dando voadora com os dois pés. E ela usou essa metáfora que eu achei espetacular. Falou assim, olha... eu acho que você que citou foi o Mick Jagger, né? Que fala assim, ou foi ele mesmo que citou, né? Falou assim, olha, falem de mim, mas podem falar mal no conteúdo. Ou foi você que falou? Foi o Sidônio. Falem mal de mim no conteúdo. Falem mal, mas falem mas a manchete tem que ser boa. A manchete sendo boa... E aqui é o contrário, cara. O conteúdo é bom e eles são desonestos. A manchete é ruim. E o que fica na cabeça das pessoas, que a maioria não lê o conteúdo, é a manchete. E a gente só lê manchete. A gente está na era da espetacularização da notícia. Nós que fazemos YouTube, a gente faz o nosso conteúdo. Vamos pegar o nosso exemplo, o nosso conteúdo. Como é que é a nossa capa? Como é que é o nosso título? É muito mais parecido com aquele antigo Notícias Populares, muito mais parecido com o jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, do que com a Folha de São Paulo ou com o Estadão. As nossas manchetes, elas são, né? A gente briga mesmo pela audiência com palavras fortes, com palavras impactantes, porque é a regra do jogo, não tem jeito. Porém, quando você vai assistir o vídeo, você vai ver o conteúdo, ele não tem essa expressão forte que a gente usa nas nossas capas, nos nossos títulos. Isso é um momento que a gente vive da comunicação. Eu costumo dizer, e eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso ao vivo em algum lugar, que é o seguinte: a internet transformou o mundo numa gigantesca rede TV. Vale tudo por dinheiro. Vale tudo por audiência. E aí o Lula vai dar uma entrevista coletiva, por exemplo, fala 1000 coisas, fala sobre 1000 entregas, 1000 realizações.
mas o que vai para a manchete é uma frase que às vezes foi mal colocada ou mal interpretada pelo jornalista. Que a gente porque é pensada mesmo, né? Vamos pegar o exemplo clássico lá da Glaze, quando ele, naquele discurso, falou: eu trouxe essa moça bonita aqui para poder melhorar o relacionamento com o Congresso. E o que Lula estava fazendo ali? O que ele estava fazendo? Simplesmente se referindo a uma pessoa elogiosamente. Sim, mas aquela cerimônia tratava do quê? Eu nem me lembro. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo como fica? Eu vou lembrar a memória aqui de Ricardo. Foi entrega de quase 1.000 ambulâncias para o SAMU. E nisso ninguém lembra. 1.000! Eles pinçam... Pegaram a Glaze. Como se fosse assim, né, André? A assim, desonestidade. ele xingou a Glaze de bonita. Quase isso. Quem se lembra que o Lula, há poucos dias, fez um pronunciamento, deu uma coletiva na China, falando sobre os acordos comerciais, falando sobre Rússia e Ucrânia, falando sobre Israel, mas a gente se lembra que a Janja criou um climão com Xi Jinping. Isso a gente lembra. Tudo de importante que foi falado, que é o conteúdo. Quantos bilhões de negócios que, né, vão gerar. Isso ninguém fala, só fala da Janja, que a Janja quebrou o protocolo. Exatamente. Então, assim, meu pai. O jornalismo tradicional hoje, ele está num desespero por audiência, usando a mesma lógica da rede social na hora de criar uma manchete, ou seja, pensando um pedacinho que seja escandaloso. Pode ser 1% do conteúdo. Mas se for escandaloso, é isso que eu vou pensar e vou colocar na manchete. Pronto, isso destrói tudo. Então, a necessidade premente, urgente, do Lula assumir a comunicação direta. Porque toda vez que você deixa essa comunicação ser feita por um intermediário, o Lula faz um pronunciamento, a imprensa noticia esse pronunciamento. Entre aspas, ela traduz esse pronunciamento. Ela coloca o viés dela, inverte tudo. Só que hoje a rede social já permite que você tenha um contato direto com o seu público-alvo. O canal do Lula no YouTube, no Instagram, no TikTok, não importa onde, tem uma audiência cativa e direta que vai fazer, inclusive, o processo oposto. Se ao invés do Lula se utilizar do intermediário, que é a imprensa, se ele falar sempre direto, é a imprensa que vai ter que ir buscar o que o Lula está dizendo na rede social dele. E aí, nós temos todas as críticas, todas as acusações possíveis e imagináveis que você puder pensar para o Bolsonaro. Porém, do ponto de vista da comunicação, a estratégia dele de falar direto com o público dele é muito mais efetiva. Um minutinho, só para avisar para vocês que isso que Ricardo falou, ele falou para o ministro de Lula, o ministro da comunicação de Lula. Então, gente, olha, nós não estamos pecando pela omissão. Nós demos uma... Você está fazendo a nossa parte. Nós demos uma chacoalhada que... inclusive, o ministro tinha reuniões posteriores à nossa e calacrou tudo. Ficou gente lá esperando porque o que era para ser um encontro menor acabou virando... 3 horas de conversa. 3 horas de conversa. Então, vocês imaginem o conteúdo, isso que Ricardo está falando, porque eu quero sublinhar isso para não ficar apenas no mimimi, como se fala, né? É importante que vocês saibam, que vocês estão com a gente aqui, que nós, além da saliva, nós arregaçamos as mãos e fomos lá chacoalhar. Nós falamos com as secretárias do presidente da República, só para vocês verem onde é que nós estávamos, né? Como é que foi a chacoalhada, foi geral lá. E eu queria aproveitar para fazer um pedido para você que está nos acompanhando, dê o like. Eu tenho que fazer o CTA porque eles não entendem, esse pessoal aqui, eles não entendem que é importante isso, mas eles entendem sim, é que eles não querem. Cláudio, deixa eu te ajudar. Toca no like, bota, sem anistia, pelo amor de Deus, gente. Já que você está falando, eu vou usar a minha expressão. Dá aquela dedada no like, esperta, vai, José, marota. Eu acompanho os relatores. Façam o que eles estão falando aí, tá, gente? Dê o Isso like. É bacana. E se você puder, se você quiser, você pode também ajudar qualquer um dos canais aqui que você estiver assistindo. Você pode fazer com que as pessoas venham para a gente aqui para acompanhar e você fala, tá lá o pessoal lá do canal. E aí você compartilha. Nós estamos caminhando, ainda falta muito, mas nós estamos caminhando para o final, mas esse like é importante. Dê o like,
E se inscreva nos nossos canais. Se você é do canal do José, se inscreva na Andréa, no Ricardo. O Ricardo, o seu canal não é Ricardo Melo. O endereço é @o Ricardo Melo, embora o nome seja explicado. Mas é uma brincadeira isso. Mas é @o Ricardo Melo em qualquer rede social, até naquelas extintas, tá lá, @o Ricardo Melo, você me acha. E se você tiver no meu canal, se inscreva no canal deles. Se você estiver no canal deles, isso é importante para fortalecer o nosso trabalho. Nós estamos também fazendo a nossa parte. CTA colocado. Eu quero trazer uma outra questão ainda dentro desse assunto que a Andréa colocou aqui, que eu acho importante. A gente estava falando sobre essas questões ligadas aos mandatos digitais. Existe uma situação que a gente precisa abordar e você, aí na sua casa, você pode abordar com as pessoas próximas a você. Eu, por exemplo, sou da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu voto em Poços de Caldas desde quando pude votar, desde os 18 anos. E o que acontece? Poços de Caldas teve o Nicolas Ferreira como o deputado mais votado de lá. Esse sujeito, ele foi lá em Poços de Caldas 2 vezes na vida dele. Depois ele foi lá conversar com uma coisa e outra ali, mas assim, ele foi na campanha 2 vezes. Ele nunca tinha... Eu não sei se ele foi antes ou depois, mas veja bem, esse sujeito não fez absolutamente nada pela cidade. Eu estou tirando um espectro meu, porque eu estou acompanhando. Mas qual que é o meu objetivo com esse exemplo? Eu preciso que você, na sua cidade, que você está em alguma cidade, obviamente, que você analise como que a extrema-direita foi votada aí na sua cidade, porque esses mandatos digitais foram os mais votados do Brasil. Então, qualquer estado que for, se você for, por exemplo, em São Paulo, os mais votados, com exceção do Boulos, que é um sujeito de militância, mas você tem, os mais votados são extrema-direita, mandatos digitais. Você vai no Ceará, é esse sujeito que agora parece que vai apoiar o Ciro, né? Tem um apelido horrível, que eu não vou falar isso no canal, né? Eu vou chegar no canal do professor José e falar raspa-cu ali. Eu não vou fazer um trem desse. Eu também não falaria raspa-cu, não. Eu nunca falei, tá? Sempre apelido, então, quer dizer, sempre nomeei o deputado como Raspa Forever. Muito melhor. É um mas lorde, né? Se você vai em Goiás, por exemplo, nós temos lá o Gaia, né? São Paulo, Zambelli, esse pessoal todo, Eduardo Bolsonaro. Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro a gente teve o antiministro da saúde eleito no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Aliás, Clayson, gente, eu viajei vindo aqui para Brasília e eu não percebi que na cadeira ao lado, depois do corredor, estava o Pazuello. Aí dele que nós estamos falando. Baixa aqueles instintos primitivos, você fala assim, puxa vida, eu falo tão... Mas deu vontade de chegar na orelha dele e falar assim, genocida! Professor, é uma boa notícia. É uma ótima notícia encontrar uma figura dessa no avião, porque gente ruim não morre. Significa que o avião não vai cair. Você vai fazer uma viagem segura. Eu só vi que era o Pazuello quando eu fui desembarcar. Quando ele levantou, eu levantei também. E o elemento surpresa, né, gente? De repente, você se deparar com assombração, você fica sem reação, né? Então, qual que é o objetivo dessa parte aqui que eu estou tentando colocar aí para você? Aí na sua cidade, ou na sua região, ou pelo menos no seu estado, você teve candidatos de extrema-direita de mandatos digitais que foram eleitos. Qual é o objetivo? Nós precisamos começar a conversar com as pessoas sobre o trabalho desses caras. Porque, por exemplo, na minha cidade tinham 4, vamos colocar 5, porque um era da região, mas tinham 4 candidatos da cidade de Poços de Caldas, gente que nasceu na cidade e que tinha chance de se eleger deputado, e as pessoas simplesmente não votaram, porque o mais votado foi o Nicolas. E o que o Nicolas fez para a cidade? O que o Nicolas ofereceu para a região? Qual é o trabalho dele? Então a gente está chegando num ponto que é assim, por enquanto eles estão deitando e rolando nas redes sociais, como o próprio Ricardo acabou de dizer, e que é uma verdade. A extrema-direita manda nas redes sociais, manda no engajamento. Vão ter uma eleição expressiva no ano que vem, mas a gente precisa já de imediato, a gente precisa começar a conversar com as pessoas sobre o resultado prático do trabalho deles. Porque esses caras estão aí para destruir a política, para destruir o país e para fazer uma política que é das mais nojentas. Se a gente for citar o Nicolas,
Teve uma situação em Belo Horizonte, não sei, inclusive o professor José nasceu em Belo Horizonte. Eu não sei se tem pessoas aqui de Belo Horizonte, com certeza tem bastante gente aí. O Nicolas ele chegou a impedir uma verba que era destinada a cuidar de uma área de enchente lá em Belo Horizonte. Ele foi para as redes sociais, porque ele tem essa coisa do deboche, e aí ele chamava lá o prefeito na época, pode ser candidato, inclusive, a governador esse ano, que foi um ex-presidente do Atlético e tal. Eu não vou falar nem nome aqui, que não é o objetivo. Ele chamava ele de Gargamel. Não aprovamos, comemorando nas redes sociais, não ter aprovado uma obra de combate à enchente em Belo Horizonte. Não demorou muito tempo, foram 4 meses. E Belo Horizonte teve essa mesma área, onde havia uma destinação de verba, essa mesma área alagada. E as pessoas todas ali sofrendo. Eu tenho certeza que pelo menos um ali poderia ser até eleitor do Nicolas. Então a gente precisa de uma reeducação política, até para que as pessoas entendam o que está acontecendo no nosso país. A pessoa entra nas redes sociais, fala algumas coisas que tem, como já foi dito aqui, técnicas por trás, técnicas objetivas que foram testadas e aprovadas. Eles usam e abusam não só a questão do algoritmo. O Lula, esses dias, falou, eu não sou um algoritmo e tal, mas não é só isso, são técnicas também de comunicação, até de hipnose ericksoniana. Eles fazem de tudo para trazer um produto que vai chegar até você e, de certa forma, vai falar algo que você quer ouvir. É a coisa que a gente viu, que eles chamam de fenômeno Pablo Marçal, mas isso tem uma técnica por trás, que é uma técnica que foi usada e abusada, inclusive pelo próprio marketing. E é importante você saber quando você está sendo vítima, e é importante você entender o seguinte: ok, campanha, vocês mandam, arrebentam, rede social, vocês arrebentam, mas vocês são deputados. Hoje nós estávamos lá, eu vi uma quantidade absurda de deputados ali naquele congresso, que eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? Então, e a conclusão, acompanhe esse pessoal e debata. Se você conhece, por exemplo, em Minas Gerais, eleitor do Nicolas, o que o Nicolas fez por Minas Gerais, de fato? Ou em qualquer outro estado que você esteja. Qual é o resultado prático do trabalho deles? Porque é para isso que eles estão lá. Ganham muito bem, é uma grana, ganham muito bem, tem umas regalias absurdas, até elevador especial para eles, eles têm dentro do prédio lá, que eu não sabia disso, que tinha lá, não deixaram nós entrar. Né? A gente também não quis entrar também não, tá? Só para deixar aqui. Mas, assim, é uma quantidade absurda de regalias. Para quê? Eles estão lá para trabalhar. Até então, a gente via eles como funcionários nossos, e agora a gente está idolatrando. Idolatrar político, gente, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Você dá uma moral para um cara que ele não merece essa moral. Deixa eu só abrir um novo debate, senão para a gente evoluir. E está inserido esse contexto. Esperamos que vocês que estão conosco estejam curtindo. Quero também informar vocês que a iniciativa desse encontro foi de André Gonçalves. Sim. Isso é muito importante. Obrigado, André. André operacionalizou e teve a ideia. Então, arrumou o estúdio. O querido Shoa. Só antes de você pegar a palavra, André, eu só estou lendo os comentários aqui e eu queria falar sobre Janja. Por quê? Rapidamente. Porque, olha, a Janja, para mim, era a esposa do Lula. Ponto. O Lula foi eleito, enfim. E eu comecei a ver tanto ataque agressivo a Janja. Eu nunca falei de Janja no meu portal. Nunca entrei nesse assunto. Mas aí tem misoginia, tem machismo, tem picaretagem, atacando a Janja como uma forma de atingir o governo Lula e atingir o próprio Lula. O que essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão conseguindo fazer? Elas estão me transformando num janjete. Porque agora eu comecei e falei assim, olha, eles vão começar a bater na mulher. Então, eu estou começando a dar o benefício da dúvida de uma forma muito mais profunda a tudo aquilo que se fala de Janja desde então. Que eu acho que estão usando a figura da primeira-dama para fazer um desgaste político e ir entrando para as minudências, para as futricas, para as coisas mais absurdas. E nós aqui do campo progressista, nós jamais podemos entrar nesse tipo de armadilha, de ficar reverberando aquilo que a Andréa falou, porque se pega a manchete.
E a manchete atingindo a Janja para atingir outros propósitos políticos. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de começar a replicar também. Ah, mas a primeira-dama isso, a primeira-dama aquilo, ela não podia falar aquilo. Olha só, não é assunto nosso. Isso não é assunto nosso. Isso é assunto de quem está cuidando de futrica. Nosso, como o Clayson falou, nós, enquanto essa gente está na superfície, analisando as coisas na superfície, nós estamos mergulhando com escafandro. Professor, a pergunta básica é assim, você que está assistindo a gente, o que muda na sua vida? Você vai comprar mais um bife a mais esse mês, porque a Janja falou alguma coisa para o presidente da China? Você por acaso vai trocar de carro por causa disso, porque vai sobrar dinheiro esse mês, graças ao que aconteceu com a Janja? Ao contrário, vai faltar dinheiro esse mês, você vai comer menos, porque a Janja falou alguma coisa que alguém acha que foi indevido? Não. Não muda a nossa vida em nada, é futrica, a palavra é perfeita, futrica. É fofoca, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de fofoca. Eu sempre falo aqui, gente. Agora, a questão é o seguinte, o que a Janja fez, eu entendi o que ela fez. Sabe por quê? Ela postou anteriormente nas redes sociais dela um vídeo indignada daquela criança que aspirou desodorante num desafio que foi feito nas redes sociais e morreu. Ela fez um vídeo e falou sobre aquilo. Então, assim, se foi no protocolo, se não foi no protocolo, enfim, o motivo, a motivação que a levou a fazer isso foi louvável, que no meu entendimento foi salvar vidas. Então, esse não é o problema. O problema é Nicolas. Quando ele faz os videozinhos dele, deturpando a verdade. Mentindo mesmo. Mentindo, como o último vídeo dele do INSS, mentiu deslavadamente. Então, o problema é esse. Aí eles criam esses tipos de fofoca, notadamente para atingir Janja, para tirar os holofotes dessa mentira. Eles jogam a mentira, esses vídeos, principalmente de Nicolas Ferreira, que são vídeos profissionais, para enganar as pessoas. Concomitantemente, eles atraem uma nova situação para desviar a mentira depois que viralizou o vídeo disso. Só que tem um porém. Isso vai recrudescer. A eleição está chegando, gente. E isso vai piorar. E cadê o governo para anteceder, para agir de forma antecedente, pautar? Os debates. Precisa pautar. Para pautar tem que fazer o quê? Tem que levantar cedo. Eu sei que Lula levanta cedo, o governo levanta cedo, trabalha muito. E pautar as redes sociais. Ninguém sabe o que calado quer. Sim. Tem que pautar, tem que falar e tudo. E se não fizer isso, vai ser pancada em cima de pancada até chegar dia 30 de outubro de 2026 na eleição. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco aqui. Muito obrigado. Espero que tenhamos novas oportunidades. Quero agradecer especialmente você que ficou conosco até agora. Muito obrigada, beijo no seu coração e agradecer a Central, o Show, o Júnior, todos que estiveram aqui nos dando esse suporte. E vai ter mais encontros, viu? Meu querido, minha querida, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.